O nosso primeiro palestrante é o José Augusto Martins. Ele é formado em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UFMT e mestre em Tecnologias Ambientais pela UFMS na área de sensoriamento remoto. Atualmente, o José é doutorando também pela UFMS, com um projeto voltado para a área de detecção de objetos e monitoramento ambiental utilizando sensoriamento remoto. Então, de já, boa palestra. Vou passar a palavra para o nosso amigo José. Apresentação do José, onde tem o nome e a apresentação. Mas eu acho que ele já vai para o topo quando ele realizar. Beleza, posso começar? Pode sim, José, manda ver. Beleza. Eu vou apresentar meu trabalho de defesa de mestrado, né? Que foi sensoramento remoto, a detecção de árvores no contexto urbano. Primeiro eu vou começar um sumário, a introdução geral do trabalho, né? A primeira parte é a introdução, depois eu vou fazer a ilustração do método geral de obtenção de imagens, de processamento de imagens, né? Depois eu vou apresentar dois trabalhos que a gente já tem esse tipo de processamento, né? Que primeiro foi feito com imagem de drone, utilizando o Shallow Methods e Deep Learning, e o segundo foi feito com imagens de avião, né? Primeiramente a gente fez ela só utilizando o Shallow Methods, né? Que quem viu a apresentação de ontem no Mário, né? Explicou bem como é que funciona essa questão de Deep Learning, né? São todas as técnicas de aprendizado de máquina. O Deep Learning ele tem mais camadas, né? Como se fosse um sistema de aprendizado mais profundo dentro da máquina, né? Eu vou comentar a conclusão geral do meu trabalho e o encerramento. Bom, meu trabalho é monitoramento de árvores no contexto urbano, né? E por que é importante a gente fazer esse monitoramento? Qual que é a importância dele? Bom, áreas verdes no contexto urbano, elas empenham diversos papéis socioambientais muito importantes, né? Geralmente elas são um local de reunião de público, elas ajudam na drenagem urbana, elas desempenham diversos papéis muito importantes dentro de uma cidade, né? E podemos obter informações confiáveis, né, sobre o ambiente ao nosso redor, a gente vai ver através de sensores remotos. Sensores remotos podem ser imagens de satélite, podem ser imagens de avião, né, no nosso caso, ou imagens de drone, né? A gente ainda não fez o estudo com imagem de satélite ainda, mas é um estudo que a gente pretende evoluir agora no projeto de pesquisa do doutorado. Bom, por que também que a gente vai propor esse método, né, de monitoramento de árvores utilizando sensores remotamente pilotados? Porque geralmente essas técnicas, né, de inventário florestal é um serviço que a gente desempenha, né, como engenheiro ambiental, engenheiro florestal, agrônomo, ele tem diversas regras que elas mudam com muito tempo, né? O Mário falou ontem também, ele está desenvolvendo um trabalho com Cumbaru, que era uma árvore que era protegida, e hoje em dia ela não é mais, né? Isso são coisas que ele geralmente confundem muito, que atrapalham, né, o trabalho, essa mudança de regras, né? E além de tudo, tipo assim, esse trabalho de inventário florestal, ele é feito com uma contagem a campo, né? Onde a gente determina pontos de exploração, dependendo se a área é uma área heterogênea, mas é homogênea, vai ter mais ou menos pontos, né? Onde a gente vai lá, a campo e conta as árvores que tem um diâmetro natural do peito que é maior que 32 centímetros. Né? A gente nem conta todas as árvores, né? E nem conta todas as árvores que estão dentro da nossa área de estudo, né? São só a partir daqueles pontos que a gente determinou, né, que a gente faz a exploração. E muitas vezes, quando a gente vai fazer uma exploração a campo, o local de difícil acesso, a gente não consegue fazer a contagem correta, né? Então, geralmente as pessoas, elas negligenciam essas áreas que também fazem parte do ambiente e teriam que ser levadas em consideração também. Né? Aqui é uma imagem de um exemplo de exploração a campo, né? Você vai com um colega seu, né, e vai fazendo as medidas das árvores, né?
Um exemplo seria de uma região que seria de difícil acesso, né? A gente pode ver que isso aqui não é um exemplo de uma cidade, né? Mas se a pessoa tivesse que fazer inventário dessa área, ela ia estar bem encrencada, né? Se tivesse que ir a campo com essas árvores, né? Por isso que seria, a gente conseguiria driblar, né, com um sensor remoto, né? Por exemplo, aqui a gente, se tivesse sobrevoo de um drone em cima dessa área, a gente conseguiria fazer um levantamento muito bom. As métricas que a gente vai utilizar para mostrar os nossos resultados, né? O Mário também falou ontem na apresentação. A gente vai falar, as métricas que a gente vai usar aqui mais é Accuracy e o F1 Score, né? Elas, basicamente, elas são balanços, né, entre o julgamento da máquina, né? A gente tem os verdadeiros positivos, falsos positivos e verdadeiros negativos, né? E a técnica de segmentação que a gente utiliza para fazer a segmentação dessas árvores, ela vai ser o superpixel, né? O superpixel, ele nada mais é que uma forma da gente recortar a imagem em diversas regiões dentro da imagem que vão ter a máquina vai ter um significado parecido, né? Tem como a gente utilizou o Slick Superpixel, tem vários tipos de superpixel que a gente pode utilizar também, né? Aqui tem umas figuras identificando como que é feito esse recorte a partir do superpixel, né? A gente pode ver que tem várias técnicas diferentes, né? A gente usou a técnica C, né? Mas tem umas que elas fazem um recorte mais regular da imagem, né? Mais em formato de quadrado, tem umas que elas fazem a imagem de forma mais caótica, né? Mas a gente pode ver que todas são técnicas diferentes, né? E todas dão um resultado muito bom também. As imagens foram tiradas desse artigo, quem quiser dar uma olhadinha depois, vale a pena. Então, como que é feita a coleta de dados, né? No nosso caso aqui, do monitoramento de árvores, né? A gente vai apresentar duas formas, né? Uma que é por drone e outra que é por avião, né? Quando a gente faz a coleta por drone, a gente tem um problema, né? Que a imagem de drone, ela é uma imagem relativamente pequena, comparada com o avião, né? A gente já vê no estudo que vou apresentar mais à frente, né, que a gente tem que tem que utilizar uma técnica que é uma técnica de mosaicagem dessa imagem. E a gente, para fazer isso, né, para ter um bom resultado do nosso mosaico, né, que ele ser um mosaico bom, a gente tem que fazer uma correta geolocalização das imagens, né, que vai ajudar o computador a fazer um remonte da cena, né. Fora isso, né, quando a gente vai fazer o processamento, né, a gente tem que, lógico, delimitar a nossa área de interesse, né, e fazer a obtenção das imagens. Após a coleta de imagens, tem que fazer o processamento delas, né. Voltando, né, ao drone, a gente tem outra parte, que na hora que ele vai fazer o mosaico, ele faz a calibração geométrica das imagens obtidas pelo drone, ele faz a criação do mosaico, né, que dependendo de como a gente coleta as imagens, né, a geolocalização se ela está boa ou não, toda cena, né, ela pode ser um mosaico bom ou não, né. A gente vai ver aqui que para a gente fazer uma classificação, também a gente tem que fazer a segmentação manual das imagens, né. Isso que a gente vai tirar como base, que o computador ele vai fazer a comparação entre a segmentação que ele vai fazer e a nossa segmentação manual, né, que a gente vai colocar a verdade, né, verdade humana do computador, e ele vai tentar chegar o mais próximo possível dela. E o resultado de acurácia e de F1 Score vai ser com base nessa comparação que ele vai fazer. Bom, aqui é um exemplo, né, do ortomosaico que a gente utilizou para fazer o processamento de imagem. Ele foi feito dentro do campus do FMS, em frente ao estádio do Morenão. Essa imagem ela mostra cada pontinho vermelho, né, onde foi retirada uma foto, né, para fazer esse ortomosaico, né, foram 423 fotos para fazer o ortomosaico dessa área, né, e a partir disso, dentro desse ortomosaico, a gente vai fazer a segmentação manual das imagens, como que ela é.
Esse aqui é um exemplo de segmentação manual que eu fiz para um outro trabalho, né? Mas eu peguei essa figura porque ela exemplifica muito bem. A gente pega a imagem, a gente circula ela corretamente, né, em cima do que a gente quer. Né? Esse aqui ele é um Kumbaru, né? Inclusive o Mário ele utilizou para fazer o processamento dele, né? Para fazer o aplicativo dele. E utilizei ela como exemplo, né? Que a gente vai dar a verdade para o computador. Porque eu disse, ele gera um arquivo de ou não é o objeto que a gente tem interesse. Aqui o exemplo, né, de como ficou a imagem, a segmentação manual do nosso ortomosaico, para a gente inserir no computador para ele fazer o processamento. Aqui é o exemplo é onde é a geolocalização da nossa área de estudo, né, um mapinha mostrando onde é que está a área que a gente fez o ortomosaico. E aqui são as técnicas que a gente utilizou para fazer a segmentação da imagem pelo computador. Né? Os shallow methods foram o Random Forest, os algoritmos de segmentação foram o Random Forest, o SMO, o J48, o Naive Bayes e o AdaBoost. E a Deep Learning que a gente usou foi a ResNet 50. Aqui a gente tem o resultado da segmentação do Deep Learning, né? E também a gente mostra como a gente organizou o número de superpixels da imagem, né? Porque a gente fez três processamentos, né? Com 2.000, 3.000 e 4.000 superpixels. Né? A gente viu que o melhor resultado que a gente obteve nesse caso foi o de 3.000 e o tempo de processamento que levou foi de 1 hora e 18 minutos. Né? A gente conseguiu 96,97%, né? Aproximadamente 97% de classe, né, no nosso processamento, o que é muito bom. Aqui, outra tabela, mostrando o resultado do Deep Learning. Opa, José, tudo bem? Só uma colocação. O pessoal tá dizendo que o áudio está cortando um pouquinho. Você... Vamos escutar agora? Peraí. Fala novamente. Vamos escutar? Ok. Pode continuar. Tô conseguindo te ouvir, né? Beleza. Aqui eu vou mostrar os resultados dos shallow methods que a gente realizou. O melhor resultado que a gente obteve com os shallow methods foi o algoritmo SMO, né? E o interessante para a gente, que eu quero apontar também, na diferença entre a utilização dos métodos, do shallow methods e do Deep Learning, é o tempo para fazer o modelo, né? No Deep Learning, a gente demorou 1 hora e 18 minutos no de 3.000 superpixels, que foi o nosso melhor resultado. E no Shallow Method a gente vai ver que geralmente são alguns segundos somente que demora para fazer, né? E isso é muito interessante quando a gente quer fazer uma detecção de intertemporal das imagens. São os resultados, né? O nosso melhor foi o SMO, destaque em verde, né? Outros também tiveram resultados muito parecidos. O J48, o Naive Bayes, o Random Forest, o AdaBoost. Esse aqui foi o que demorou mais tempo, né? Mas ele foi um resultado muito bom também. Aí, a primeira conclusão, o Deep Learning, em comparação com o Shallow Methods, foi 7,78% melhor. Né? E quando a gente usa a abordagem Fine Tuning, que é usar redes puramente treinadas com o mesmo objetivo, a gente obteve uma precisão média de 6,3% a mais do que se a gente não tivesse feito o Fine Tuning. O outro estudo, o outro artigo que a gente publicou, vai ser utilizando imagens de avião. A diferença que eu gostaria de apontar nesse trabalho é que cada imagem de avião
ela tem 33 hectares, né? Desse dataset que a gente utilizou. E dentro desse dataset, a gente utilizou uma imagem dentro de um dataset de 1.303 imagens, né? De toda a área região metropolitana de Campo Grande. Então, esse resultado ele pode, se a gente tivesse uma máquina bem potente para fazer isso, né? Ele poderia ser extrapolado para todas essas imagens, né? Tem uma área total de 43 mil hectares e 600. E essas imagens, né, também, infelizmente, elas são já bem antigas, né, são de 2013. Então, esse estudo, né, ele foi mais para fazer um teste, né, da potência desses algoritmos. Aqui é um exemplo da imagem que a gente utilizou e da segmentação manual que a gente fez nela. Né, a gente selecionou todas as árvores que a gente tinha dentro dessa imagem para fazer o treinamento da rede. Aqui foram os xalamétricos que a gente utilizou, o Random Forest, o SML e o IBK. E aqui estão os resultados, né? O que eu queria apontar também foi que nesse artigo, a gente fez uma brincadeira, né? Utilizou uma técnica de undersampling. A gente pode ver na imagem muito mais fundo do que árvore, né? É o que a gente quer classificar, né? E quando a gente faz a segmentação dos pixels, a gente determina o número de pixels, né? E a máquina, ela coloca tantos pixels para fundo e tantos pixels para o que a gente quer classificar, né? E a gente vê que a gente tem muito mais pixels para a parte de fundo do que para a parte de árvores, né? Que é o nosso objetivo final. Então, a gente usou uma técnica que ela é chamada de undersampling. A gente colocou o mesmo número de fundo para o número de árvores, né? Que foi 224 pixels para 3.000, 506 para 6.000 e 220 para 9.000. Aqui é um exemplo de como que ficou o recorte, né, utilizando os cliques por pixel, como que ele recorta a imagem. E aqui são os resultados. Né? O melhor resultado que a gente teve, né, foi com 3.000 utilizando o algoritmo SMO. E a gente viu que essa técnica, infelizmente, ela não deu muito certo. A técnica de undersampling, né, na verdade, ela apresentou uma piora no nosso resultado, né, de acurácia. A hipótese que a gente tem para essa piora na classificação, porque o nosso dataset, né, a nossa imagem, a parte de fundo, ela é muito mais diversa. Então, ela precisaria de mais informação para fazer uma correta segmentação dela, né? Então, o computador ele pode ter tido uma dificuldade para fazer uma segmentação com menos pixels para a parte de fundo. Né? Mas, mesmo assim, a gente viu que o resultado eles foram muito bons, né? O menor foi 83% e o maior foi 96,78%. Bom, conclusão geral é que é possível a gente fazer um levantamento de regiões arborizadas de forma acurada, confiável e que depois você posta a prova, né? E de maneira automatizada e depois ele possa ser reproduzido também em pequenas e grandes escalas. Né? E a gente pretende expandir o estudo utilizando imagens de satélite. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de imagens de satélite de alta resolução. A gente pretende obter para fazer também essa segmentação. E aí, a diferença é que imagem de satélite é uma região muito maior, né, do que a região que abrange uma área de imagem de drone, uma área de imagem de avião. Por exemplo, de imagem de satélite. E é só isso. Opa, José, muito obrigado pela apresentação e parabéns. Agora a gente abre um tempinho para uma sessão de perguntas, né? Que aí vocês podem estar mandando no chat ou vocês podem estar ligando o microfone para poder falar. Alguém tem alguma pergunta?
José, eu tenho uma pergunta, enquanto se aparecer alguém. Eu gostaria de saber como que é o acesso dessas imagens de satélite. Se essas imagens, elas têm acesso público ou tem que estar vinculado à universidade? Como que é esse acesso? A gente tem várias bases de dados, né? Na verdade, tipo assim, tem satélite que a gente consegue baixar imagem de graça, né? A gente pode utilizar o SGS, né, que é o site do Departamento de Defesa americano, né? Tem diversos datasets que são de graça, né? Mas infelizmente essas imagens elas não têm resolução boa. A gente precisaria para fazer esse tipo de processamento, né? Detecção de árvores. Então essas imagens que têm resolução muito boa, elas são caras, né? E são bem caras. Então a gente teria que desembolsar um valor considerável para conseguir uma imagem boa dessa. Entendi. Entendi. Cara, é o preço de um carro popular, na verdade. Entendi. Mais alguém, pessoal? Tem mais alguma pergunta? Vamos ver aí se o pessoal... Vocês usaram alguma rede fora da ResNet? Opa, o Reinaldo perguntou aqui se vocês utilizaram alguma rede fora a ResNet no trabalho de vocês. Não. Quem me ajudou a fazer esse processamento do Deep Learning foi o Geazi. Mas eu não sei se ele está online agora. Ele poderia, às vezes, até estar mais detalhes sobre o processamento, né? Mas ele utilizou a ResNet 50 para fazer como Deep Learning, né, para fazer o processamento.